Fabi, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, de te ter como embaixadora da Abrale. E eu não falo só por mim, eu falo também pelos nossos colaboradores, pelos nossos voluntários e principalmente pelos nossos pacientes. A gente quer muito conhecer um pouco mais da sua história, então a gente montou, com muito carinho, algumas perguntinhas. Tá. Conta pra gente quem era a Fabi antes do diagnóstico. Nossa, bom, eu era uma mãe, ainda sou, né? Mas eu era uma recém-mãe do terceiro filho, logo antes do meu diagnóstico. Eu tinha acabado de ter o Luigi, ele tinha 5 meses quando eu descobri o câncer. Eu trabalhava com as redes sociais, eu falava um pouco de tudo, eu sempre gostei assim de expor vulnerabilidades, eu sempre gostei de mostrar que a vida não é perfeita, mas eu nunca imaginei que um dia eu ia poder dividir algo tão forte, tão poderoso, né? Com as pessoas que me seguem, que me acompanham. E hoje eu enxergo o propósito de tudo isso. Por que eu tenho essa voz? Eu encaro isso como um propósito mesmo de vida. E eu vejo que é muito importante eu poder comunicar e falar com tantas pessoas, especialmente depois de tudo que eu vivi. E quais foram os primeiros sintomas que você sentiu? Bom, eu senti dor nas costas, mas eu sabia que não era muscular. Eu achei esquisita porque ela pulsava, assim. Ela vinha muito forte, eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo e ela voltava e aí ficava meio normal, eu conseguia fazer minhas coisas no dia. Começou meio leve e de repente foi piorando, intensificando essa dor, até o momento que eu estava andando agachada de dor. E veio uma febre meio baixa, era de 37,8. Mas eu achei muito estranho, porque eu falei, dor nas costas não dá febre. E já estava achando aquela dor nas costas muito esquisita. Então, quando veio a febre, eu resolvi ir para o pronto-socorro, porque eu vi que alguma coisa estava errada. Mas eu nunca imaginei que era o que ia ser. E aí, chegando no pronto-socorro, você fez uma série de exames, recebeu o diagnóstico. E como você se sentiu na hora do diagnóstico? Assim, quando eles fizeram o hemograma, eles já viram que tinha alguma coisa errada, porque os leucócitos estavam muito altos. E aí eu não sabia o que isso queria dizer. Quando ele falou assim, os seus exames de sangue tá um pouco esquisito. Eu falei, esquisito em que sentido? Aí ele falou, não tá batendo, assim, você tá com os leucócitos de uma infecção muito alta, mas você não tá com infecção. E então a gente tá descartando algumas possibilidades. Eu falei, que possibilidades? Daí ele, doenças primárias do sangue. Mas para quem não tem contato com isso, não entende que isso pode ser uma leucemia, entendeu? Então eu perguntei especificamente, eu falei, não, o que são essas doenças primárias do sangue? Daí ele falou, leucemia. E aí quando ele falou leucemia, eu fiquei em pânico, né? Como qualquer um ficaria. Eu falei, imagina, não é possível, não é uma infecção urinária, sei lá, fiquei pensando em outras possibilidades. E aí eu só falava, eu tenho 3 filhos, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos, vê direito isso. E ele falou, vou até refazer o exame, não costuma dar erro, mas vamos refazer. Enfim, e aí... enfim, não tem nem o que falar, né? Eu fico até sem palavras, porque é um momento da minha vida que até apagou um pouco da minha memória, assim, a minha sensação naquele momento de tão desesperada que eu fiquei, sabe? E como foi contar essa notícia para os seus filhos? Foi assim, quando eles falaram que possivelmente era uma leucemia, eles precisaram confirmar, e eles falaram que eles iam analisar as lâminas para ter certeza, e se as lâminas mostrassem o sangue diferente, era praticamente certo que era uma leucemia, eles só não sabiam qual tipo, né? E aí quando eles vieram falar que o sangue estava realmente diferente, aí confirmou pra gente que era de fato uma leucemia. E nesse dia mesmo eu já fiquei internada. E eles me falaram que no dia seguinte eu ia fazer um exame mais profundo para saber qual tipo de leucemia. Então, até então eu tinha falado para os meus filhos que eu ia no pronto-socorro. Eu falei assim, eu vou no médico porque eu tô com uma dor nas costas, mas amanhã a gente toma café junto. E aí eu não voltei mais para casa, eu fiquei internada. E aí eu fiz o exame e confirmou a leucemia mieloide aguda e foi quando eles falaram, olha, você já vai ficar aqui internada, você já vai pôr o catéter e já vai começar a quimioterapia. E eles falaram que no mínimo eram uns 30 dias de internação. Então eu falei, gente, eu preciso ver meus filhos. E eu tava amamentando. Então eu queria ver o Luigi, eu tava mandando leite para ele enquanto eu podia. E eu queria ver as minhas filhas, eu tenho 3 filhos, né? E eu queria ver os 3 e eu queria vê-los separadamente, porque eu queria ver as meninas para poder contar para elas, porque elas já tinham mais compreensão de a mamãe vai ficar fora. E o Luigi eu queria ver para abraçar ele. Enfim, não tinha muito o que fazer porque ele tinha 5 meses, então não tinha nem como ele ter uma compreensão do que estava acontecendo. Mas aí eles foram para o hospital
E aí levaram primeiro elas, e aí eu falei para elas, a mamãe vai ter que ficar aqui, os soldadinhos de defesa da mamãe estão fracos e a mamãe precisa dar força para eles, então a mamãe precisa ficar aqui tomando um remédio para eles ficarem fortes de novo. E aí elas ficaram em pânico, começaram a chorar e falaram quanto tempo você vai ter que ficar, e eu tive que ser sincera para elas, eu falei 30 dias no mínimo. Aí elas, meu Deus, e daí ficou aquele momento lá que eu chorei, elas choraram, meu marido chorou. E aí depois veio meu filho e eu abracei ele e dei a última mamada dele naquele momento. Então foi nesse dia, no dia seguinte do meu diagnóstico, eu já tive que contar para eles. Nossa, Foi que bem punk. difícil. Não deu nem tempo de eu digerir a informação e de aceitar o que estava acontecendo comigo, e eu já tive que contar para eles porque eu não voltei para casa, entendeu? Sim. Então, enfim. E como foi o seu contato com eles durante o tratamento? Você chegou a ficar quantos dias internada e eles iam te visitar? Ou... Então, no primeiro ciclo, né, de quimioterapias e o tratamento, que eles chamam de tratamento de remissão, eu fiquei, acho que foram 37 dias internada. E os médicos autorizavam eles a me visitarem uma vez por semana, só que se eles não tivessem nenhum vírus. Só que criança, hoje em dia, não tem nenhum vírus. Então, eles faziam o teste para ver se tinha algum vírus. E aí, se eles estavam com algum vírus, eles não podiam vir me ver. E aí foi muito difícil, porque eu fiquei muitos dias sem vê-los. Mas eu consegui vê-los em alguns momentos. E daí a gente ia na sala da família, que tinha lá no andar, e a gente ficava brincando. E era muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo que era maravilhoso estar com eles, era mais difícil ainda a hora de dizer tchau, né? Sim. E as minhas filhas passaram o aniversário de 5 anos delas no hospital comigo. Pelo menos eu consegui cantar parabéns para elas, fazer um bolo lá, então... Enfim, mas depois quando eu fui para casa, eu fiz uma festa do pijama para elas com a gente em Que casa, legal. então eu compensei, nesse momento. Sim. Ai, com certeza vai ser inesquecível para elas esse Sim. aniversário que elas passaram lá também. Sim. E agora falando um pouco sobre o seu tratamento. Como foi o seu tratamento? Que quimioterapia você tomou? Quanto tempo durou? Você acredita que eu não sei os nomes das quimioterapias? Assim, eu vou ser sincera, nessas horas, eu sempre falo assim para as pessoas que vêm pedir conselho para mim, eu falo assim, você tá com o seu médico, confia no seu médico e não fica pesquisando muito. Eu preferia não pesquisar muito para não ver, tem risco Sim. disso, tem risco daquilo, e a gente acaba ficando com mais medo. O medo já tá lá na gente naquele momento, então eu preferia só ir fazendo as coisas. Eu sei que eu tomei 3 tipos de quimioterapias diferentes nesse primeiro ciclo. Uma era 24 horas por dia, 7 dias. E a outra foram 3 dias, eu tomava acho que 2 ou 3 horas por dia. E a outra era oral, que eu tomei por 9 dias. Essa é a única que eu lembro o nome. E aí eu fiz esse ciclo para justamente, no primeiro ciclo, a ideia era entrar em remissão, né? E aí ele falou que até 5% de células ruins no corpo já era considerado remissão. Quando eu entrei no hospital, eu estava com 84,5% das minhas células ruins. E aí foi muito bom a minha resposta, assim, do primeiro tratamento foi muito, muito maravilhosa, assim, e zerou, assim, relativamente rápido. O câncer do sangue, ele tem essa vantagem, entre aspas, que a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo, né? Então, todo dia eles vinham me falar, olha, baixou para tanto, e daí consegui zerar. E aí veio aquela outra fase de você esperar subir, né, toda a imunidade para ver se ia subir sem células ruins. E daí, graças a Deus, eu já subi zerada. Então, esse primeiro ciclo para mim foi muito positivo nesse sentido. Só que aí, quando subiu a minha imunidade, eu fiquei com uma questão que era uma inflamação no corpo que chamava síndrome hemafagocítica, que é quando os macrófagos, eu não vou saber explicar direito, mas é quando outras células de defesa começam a enlouquecer, sei lá o que acontece, e eu tive uma inflamação que era uma febre muito alta, que não baixava. Eu já estava de alta, podendo ir para casa, teoricamente, pela questão da leucemia, mas eu tive que ficar no hospital até eles conseguirem controlar essa inflamação, porque ela podia ser muito perigosa. Graças a Deus, eles conseguiram controlar. E aí, meu médico veio me falar, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A gente descobriu o que é. E a notícia boa é que a cura é a mesma da leucemia que você tem, né? Que na época eu tinha, né?
que era o transplante de medula óssea. Então, também curava essa síndrome com o transplante de medula óssea. Então, eu tive duas coisas lá, acho que uma decorrente da outra, enfim, o tratamento acabou causando isso, não sei. Mas, no fim, o transplante de medula foi para as duas coisas muito bom. Legal. Então, conta pra gente como foi o seu transplante de medula óssea. Como foi achar o doador, como foi o processo, quanto tempo demorou? Então, foi assim, quando eu descobri que eu ia ter que fazer um transplante de medula, eles já deram a entrada tanto no Redome Nacional quanto no Banco Global, né, de doação de medula. Por quê? Porque eles falaram que tinha muita urgência. Primeiro porque a única cura no caso da mutação que eu tinha era o transplante, então não adiantava fazer muitos ciclos de quimioterapia, porque no fim das contas a cura era de fato o transplante. A segunda pressa era que eu consegui zerar a doença e é muito mais... como é que fala? Muito mais eficaz ir para o transplante zerada, né? Então, eles queriam aproveitar que eu estava zerada. E eles não queriam me jogar para mais um ciclo de quimioterapia porque eu tive essa inflamação. E essa inflamação, ela é muito perigosa, ela pode ser muito perigosa. Então, depois que eles me contaram isso, na hora eu não sabia, mas depois ele me explicou. Quando ele conseguiu controlar a inflamação, ele me explicou que a gente precisava com urgência fazer o transplante justamente por essas duas razões. Pela leucemia e também por essa inflamação. E aí, eles deram entrada, então, logo. E eles também começaram a testar todo mundo da minha família. E aí, meu irmão de pai e mãe era 50% compatível. E eles falaram, ele é um ótimo plano B, porque dá para fazer um transplante muito bem feito, bem sucedido com alguém de 50%. Mas, se a gente achar um de 100%, seria muito mais incrível, porque, enfim, a compatibilidade é muito menos sofrido para o paciente, né? Isso que eles estavam me explicando. Mas que dá para fazer, dá. Então, eles falaram, seu irmão é plano B, já temos ele aí. A minha irmã também, a minha irmã só de pai também era 50% compatível. Mas aí eles foram atrás do doador e aí eles acharam um doador 100% compatível. Eu lembro dessa ligação do meu médico falando, achamos um doador. Aí eu, meu Deus, aquela montanha-russa de emoções. Porque assim, enquanto você acha o doador, você não tem certeza se o doador está apto a doar, se ele quer ainda doar. Então tinha todas essas questões, né? Então, e se vão achar ele, né? Porque às vezes os dados não estão atualizados. O cadastro não está atualizado, exato. E daí a única coisa que eles me falaram é que eles acharam no Banco Internacional. E aí a próxima ligação foi para dizer que o doador falou que queria doar. Então eu já fiquei muito feliz de novo. E a próxima ligação daí foi mais para frente, quando eles fizeram todos os testes de saúde no doador e daí viram que de fato ele estava apto a doar. Então eu só comemorei de fato assim, a doação quando ele estava lá tirando a medula para me doar, porque são muitos passos, né? E ele precisou vir para São Paulo para fazer o transplante? Como que foi o processo? Não, então eu achei isso muito incrível, assim, é tudo muito organizado esse processo da doação. Ela é feita pelo SUS, né, essa parte da logística e tudo mais. Eles me explicaram que, assim, o doador, ele ia doar da onde ele estava, eles não me falam de onde ele é, eu só sei que ele é dos Estados Unidos. Mas ele doou lá da cidade dele, né, então começou tomando as injeções que estimulam as células-tronco e depois no 5º dia foi lá doar. E ele doou por aférese, que é aquele jeito que doa pelo braço, né, não faz sedação, nada disso. E eles tiraram a medula lá e daí fizeram todo o transporte, a logística para chegar a medula até o Einstein, onde eu fiz o transplante, onde eu estava internada. E aí tem que tirar a medula dele e chegar até mim em até 72 horas. É isso que eles estavam me explicando. E aí chegou a medula lá. Então, teve todo o transporte, tudo. Eu fico imaginando tudo, assim. Quem é essa pessoa que carregou a medula, sabe? Eu quero agradecer ela, quero agradecer meu doador, quero agradecer todo mundo que fez parte desse processo, sabe? Sim. E aí chegou em você e você também fez pelo braço, não precisou de sedação. Eu fiz pelo catéter, né? Eu tava com um catéter aqui, que era o Hickman, que tava aqui perto do meu pescoço. E aí, assim... É muito doido, porque todo mundo pensa que o transplante é uma cirurgia, né? E, na verdade, não. Eu tava com o catéter lá e é como se fosse uma transfusão, como todas as outras transfusões de sangue que eu fiz. Só que dessa vez era um saquinho de sangue meio alaranjado, assim. Ele tem uma cor um pouco diferente do sangue normal, porque ele tem as células-tronco, enfim. E aí, quando chegou, eu só falava assim, pelo amor de Deus, pendura esse negócio direito, não deixa cair nenhuma gota. E aí, aquela... tensão é uma transfusão de sangue mesmo. Aí eu falava para os meus médicos, mas como que minhas células vão saber para onde ir, gente? É uma coisa muito mágica, enfim. Veio aqui e aí sabia para onde ir e deu tudo certo.
É muito mais simples do que as pessoas pensam que é, né? Não Sim. dói. Tanto da parte da doação quanto da parte de quem recebe, né? Sim. Não é simples para quem recebe, porque depois vem o pós, Sim. né? Que você espera a medula pegar e é bem, bem, bem difícil. Mas aí, pelo menos, é uma luz no fim do túnel, entendeu? Sim. Você tá num processo e você tá rumo à sua cura. Então conta da sua pega da medula. Como foi o processo? Olha, não é fácil. É muito, muito difícil. Não tenho nem palavras, assim. Foram os dias mais difíceis da minha vida, mas o que eu falo sempre para as pessoas que eu converso que vão fazer um transplante, eu falo que, assim, é essa luz do fim do túnel que a gente precisa, né? A gente está enxergando a nossa cura, a gente está indo rumo à cura. Então, por mais difícil que seja, você tem que focar na parte boa, que é isso que vai te curar, né? Então, eu tive muitas dores, porque você tem uma mucosite muito forte, né? Que a gente toma químios muito pesadas para matar a medula antiga para vir a medula nova. E aí, até a pega da medula, você está sofrendo muito com essas questões todas, né? Todos os sintomas. Então, dá muito enjoo, todos os sintomas que você tem, né? Do tratamento em si. Mas aí, quando a medula vai pegar um dia antes, começa a melhorar um pouco a situação. Então, eu não estava conseguindo engolir, por exemplo, nem água, né? E aí, de repente, eu comecei a conseguir engolir alguma coisa. Eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. E eles fazem um bolão, né, da pega da medula. Pelo menos lá eles faziam. E aí, a gente tinha que apostar na data da pega. E aí, o curioso é que eu apostei na data da minha pega, que era o dia do meu aniversário de casamento. Era meu aniversário de casamento de 13 anos de casada. E era o D mais 13. Então, eu apostei no D mais 13. E meu médico e minhas médicas falaram assim, tá muito cedo, essa pega é meio cedo, D mais 13. Geralmente é D mais 16, 17, 18, por aí. Você tá apostando muito cedo. Eu falava, vai pegar nesse dia, vai pegar. Eu tô sentindo, vai pegar. E aí, eu coloquei toda a minha força nisso, minha fé. Eu rezava muito. E não é que pegou no dia que eu apostei? Pegou. Especial. Sim, Agora, muito, no dia do especial. aniversário do seu casamento, você tem duas comemorações. Sim. O casamento e a pega da medula. Meu nascimento, meu renascimento. Seu dia da sorte. Sim, sem dúvida. E foi muito difícil todo esse processo, mas você decidiu compartilhar todo esse momento nas suas redes sociais. Por que você tomou essa decisão? Bom, eu compartilhei no terceiro dia pós-diagnóstico, pra você ter ideia. Eu tava assim, num momento lá, no meio do caos, eu me senti um pouco bem, assim. Já tava fazendo quimioterapia e tudo, só olhei pro meu marido e falei, eu acho que eu quero falar. Daí ele falou, tá bom. Aí eu literalmente coloquei o celular lá e saí gravando, assim, falei do fundo do meu coração. A minha sensação era assim, as pessoas já acompanhavam meu dia a dia, minha vida, eles já, enfim, acompanhavam tudo que acontecia. Eu falei, eles vão acompanhar isso também. Só que assim, eu jamais imaginei o quanto de amor e força que eu ia receber. Então, assim, foi muito importante, eu sei, compartilhar, até porque eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas, mas as pessoas não têm noção do quanto elas me ajudaram também durante esse processo de dividir. Porque em nenhum momento eu me senti sozinha, apesar de eu estar num tratamento que é muito solitário, porque você fica dentro de um quarto de hospital com um acompanhante no máximo, não podendo ver ninguém, isolada do mundo. E aí, de repente, eu tinha milhares e milhares de pessoas me dando muita força, rezando por mim, e toda aquela energia eu sentia, sabe? Então, foi muito, muito bom. Mas, assim, no começo, a minha motivação foi realmente falar assim, se eu estou passando por tudo isso, existe um propósito. E eu acredito que o propósito seja esse. Eu tenho uma voz forte e eu posso trazer um conforto, um carinho para alguém que está passando por algum momento difícil, não necessariamente o mesmo que o meu, mas todo mundo tem momentos difíceis na vida. E ter alguém que você admira e que você acompanha passando por um momento difícil, podendo te mostrar alguma positividade dentro de um momento difícil, e se isso pode tocar a vida de alguém de certa forma, que bom, sabe? Então, eu enxerguei isso como um propósito de vida mesmo, sabe? Então, acho que foi isso. Essa foi a minha motivação maior. Mas acabou sendo muito, muito positivo para mim também, sabe? Sim, que bom. E os pacientes, eles realmente falam isso, né? Eles se sentem menos sozinhos quando eles veem a sua história, quando eles escutam você falando, a sua voz realmente tem o poder de chegar em milhares de lares. Então, até aproveitando para te agradecer mais uma vez por ter topado ser embaixadora da Abrale e contar a sua história para a gente. Você quer deixar alguma mensagem final?
Ai, que difícil. Eu acho que eu sou a prova viva de que o câncer, ele pode não ser uma sentença, ele não precisa ser, né, uma sentença. Eu acho que, claro que cada um tem sua história, mas a gente fica muito desesperado quando a gente recebe uma notícia dessas. Mas eu acho que o principal de tudo é que a gente tentar enxergar dentro do caos alguma beleza ajuda a trazer leveza num momento tão difícil e tão pesado. Então, eu acho que eu tentei, de certa forma, enxergar um lado positivo dentro de tudo isso. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor, né, depois de tudo que eu vivi. Eu não escolheria viver isso que eu vivi, mas já que veio, eu estou tentando enxergar o porquê e algo de bom que isso me trouxe. E eu consigo enumerar, assim, várias coisas boas que vieram depois, a partir de tudo isso que eu vivi. Eu acho que na vida a gente aprende com os momentos difíceis, os momentos de superação, eles trazem aprendizados e lições. Das mais duras que sejam, mas a gente tem que aprender e seguir em frente, evoluir como ser humano, e acho que é isso. Que lindo. Muito obrigada, Obrigada a Fabi. você.